És o nosso supremo pastor e sacerdote. Obrigado pelos 5 minutos de oração, pela tremenda e maravilhosa ministração, tremendos e maravilhosos louvores. E agora, Pai, capacita-nos, unge-nos para que também possamos recepcionar essa palavra que já colocaste no coração do teu servo, o nosso amado ministro Ed Filho, já devidamente ungido pelo teu Espírito Santo. E assim nós oramos confiadamente em nome de Jesus. Amém. Amém, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, esse é um texto muito conhecido da amada igreja, e nessa série de mensagens que a Jucade tem trazido aqui na palavra do Senhor Jesus, durante esses sábados, nós vemos algo muito interessante, onde cada pregador trouxe aqui uma vertente, uma visão daquilo que Cristo quer que nós voltemos à essência. Assim também, hoje, subtema de hoje é voltar à essência do primeiro amor. É você voltar à essência daquilo que o Senhor quer e agrada nos nossos corações, que é a primazia dele em todos os sentidos. Então, nós sabemos que esse texto aqui foi escrito pelo apóstolo João, quando estava preso na ilha de Patmos. E aí Jesus começa, através dessa revelação, mandar mensagens para algumas igrejas ali que estavam presentes na Ásia Menor, né? Como, por exemplo, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. E cada igreja tinha uma peculiaridade, cada igreja tinha ali um apontamento da parte do Senhor Jesus, tanto os pontos positivos quanto os pontos negativos daquela igreja, né? E Éfeso é muito interessante porque Éfeso, a gente, ao lermos, né, aqui, aparentemente tudo ia bem a Éfeso. Parecia que ela era uma igreja muito, muito saudável, parecia que ela era uma igreja que estava totalmente alinhado com aquilo que o Senhor queria. Tanto que o Senhor a elogia, mas o Senhor diz também que o que faltava ali era o primeiro amor. Eles abandonaram o primeiro amor. E, irmãos, essa é uma informação muito importante, porque a gente consegue entender que Cristo Jesus, ele sonda nossas mentes e nossos corações. Ele sabe tudo aquilo que nós estamos fazendo, ele sabe por que exatamente nós estamos aqui hoje. Ele sabe por quem frequentamos a igreja, ele sabe o motivo pelo qual nós servimos no altar, ele sabe o motivo pelo qual nós frequentamos o culto, ele sabe exatamente todas as coisas. Então, quando o Senhor inicia a mensagem aqui dizendo, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, ele está falando, eu sou aquele que anda no meio e que passeia no meio da igreja e conheço o coração, a intencionalidade de cada um que está e que permeia, que frequenta o culto. Ele sabe exatamente aquilo que nós pensamos, aquilo que nós almejamos, e isso é um convite para que nós possamos nos desarmar e não apenas muitas vezes quando vem a palavra que confronta nosso coração, que confronta nosso ego, ou que confronta algo que a gente está desalinhado com a palavra do Senhor Jesus, geralmente nós tendemos a buscar por justificativas, por alternativas, para explicar o nosso comportamento, para dizer aquilo que nós estamos vivendo, justificar o nosso erro. Mas o Senhor Jesus já está falando isso, que não adianta a gente justificar, não adianta nós falarmos e tentarmos debater com Ele, porque Ele sabe, Ele conhece, Ele prescuta mentes e corações, Ele sabe qual é a real intenção do nosso coração. E Éfeso era uma cidade muito antiga, né, a gente sabe, né, e era um centro comercial ali, cultural, fortíssimo, e era muito interessante porque ali em Éfeso tinha um templo da deusa Diana, Artemis, né, e era um lugar muito idólatra. E Éfeso, a igreja de Éfeso, passou por um processo de doutrinação mesmo, seja pelo apóstolo Paulo, também, posteriormente, Timóteo foi lá cuidar da igreja de Éfeso, e a igreja de Éfeso era uma igreja extremamente doutrinada, era uma igreja que tinha um conhecimento da palavra como ninguém, era uma igreja que, de fato, conhecia, e como o próprio Senhor fala, sabia pôr à prova aqueles que eram falsos profetas, sabiam pôr à prova aquilo que vinha do Senhor, que não era do Senhor. Aqueles sabiam, de fato, perseverar na palavra e sofrer por amor à palavra, pela palavra, mas era uma igreja que já estava fazendo isso de forma automática. Era uma igreja que já estava fazendo isso de uma forma cotidiana, rotineira, mas o primeiro amor já não estava no seu coração. E nós iremos trabalhar um pouco sobre essa peculiaridade, aquilo que Cristo quer trabalhar em nossas vidas. Então,
é muito interessante porque uma igreja que é bem doutrinada, uma igreja que é bem fortalecida na palavra do Senhor Jesus, ela tem que tomar cuidado com uma questão, muitas vezes, é você se despreocupar e se desprender daquilo que realmente importa, que é o primeiro amor. Muitas vezes nós achamos que nós já conhecemos muito, muitas vezes nós achamos que já somos bem entendedores, que o conhecimento já é suficiente, e fazemos as coisas automáticas. Muitas vezes, eu inclusive já ouvi, um irmão não está mais aqui, lógico, óbvio, mas eu já ouvi, essa pregação eu já sei, tudo que o pastor falou, eu já sabia tudo, já sabia tudo. E aí é que está o perigo, porque o amor à palavra, o amor à comunhão, o amor à unidade vai se esfriando, e não é apenas esfriar assim de leve. O próprio Cristo fala, é abandonar de fato, é você totalmente deixar e esfriar de uma forma a ponto de estar totalmente longe, morto na presença do Senhor Jesus. E isso não é a vontade do Senhor para nossas vidas. A vontade do Senhor para nossas vidas não é que sejamos crentes, que tenhamos e que façamos todas as coisas, muitas vezes servindo no altar, muitas vezes frequentando todos os cultos, quando não pode assistir o culto aqui presencialmente, assiste pela internet, mas a sua comunhão com Deus já não é mais a mesma, mas a sua intercessão diária, a sua comunhão diária, a sua busca com o Senhor Jesus já não é a mesma coisa. E o Senhor não quer isso. O Senhor quer que os cultos sejam uma extensão da nossa vida diária, sejam uma extensão da nossa vida cotidiana, seja quando eu oro em casa, quando eu acordo, quando eu vou deitar, quando eu vou almoçar. Tem gente que nem quando vai almoçar ora, né? E a vontade do Senhor Jesus é que isso se torne um prazer em nossas vidas, para que possamos cada vez mais viver a plenitude de Cristo, não somente aqui no templo físico, mas que a adoração que nós expressamos aqui se estenda durante nossos dias. E o Senhor Jesus estava exatamente falando isso para a igreja de Éfeso. Ele elogiou a igreja. A igreja tinha pontos positivos. Ela é uma igreja bem doutrinada. Ela é uma igreja que sabia pôr à prova aqueles que eram verdadeiros e aqueles que não eram. Eu tenho certeza, irmãos, trazendo aqui para a nossa realidade, que se nós colocarmos aqui um áudio de uma heresia, a igreja vai captar na hora, porque é a igreja que é bem doutrinada. Mas o Senhor quer trazer para nossas vidas. E como que está a nossa comunhão, o nosso primeiro amor? Será que nós estamos cheios apenas da doutrina? Ou será que essa doutrina faz valer, faz, de fato, efeito sobre nossas vidas, a ponto de nós vivermos e amarmos a ela acima de todas as coisas? A ponto de nós buscarmos ao Senhor Jesus? Porque não adianta, irmãos, trazendo o exemplo, não adianta você chegar cedo nos cultos, não adianta você ser uma pessoa que frequenta todos os cultos, serve no altar, toca, como sempre é ministrado aqui, toca excelentemente, enfim, ensaia, busca ali aperfeiçoamento técnico, né? Não adianta você apenas buscar isso, se você não tiver o amor, o primeiro amor, não vale de nada. A ponto de o apóstolo Paulo dizer, ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu fizesse os feitos mais extraordinários, se eu não tiver o amor, se eu não tiver a presença do Senhor Jesus, de nada vale. Então, a vontade do Senhor Jesus é que nós amemos o Senhor acima de todas as coisas, amemos a Ele acima de tudo. Perdão, amada igreja. Acima de tudo. Por quê? Porque Ele é a primazia e deve ser a primazia em nossas vidas. Porque Ele é aquele que sustenta todas as coisas, porque é Ele que nos dá o ar que respiramos, porque é Ele que é cheio de graça e de misericórdia para com nossas vidas, porque Ele nos salvou e por isso Ele deve ser o centro da nossa vida, Ele deve ser o centro das nossas tarefas ao acordar, ao deitar, às atividades diárias, Ele deve ser o centro, todas as coisas devem ser para Ele, por meio dEle, porque Ele é merecedor, amada igreja. Mas, muitas vezes, nós, no decorrer dos dias, começamos a andar no automático. Começamos a andar, principalmente, né, pessoas que já vivem há bastante tempo no Evangelho. Geralmente, né, tem essa curva. E é por isso que ele traz essa ideia do primeiro amor, porque o primeiro amor é aquele primeiro momento em que você conheceu a Cristo e foi impactado pela sua palavra, e foi impactado ali pela transformação que Ele fez na sua vida. E aí você busca com mais animosidade, você busca com mais intensidade, você adora, você tem prazer de estar na casa do Senhor, você tem prazer de estar nos eventos da igreja, você tem prazer de estar em comunhão, você tem prazer no irmão, em estar ao lado do irmão.
Mas, com o decorrer dos dias, a rotina, os afazeres, você vai, não, isso aqui a igreja já é secundária, a palavra já é secundária. Viver aquilo que Deus tem para mim já se torna secundário, porque eu tenho as minhas prioridades. E isso não é o que Deus quer para nossas vidas. O problema em Éfeso não era a falta de serviço. O problema de Éfeso era o amor. Eles continuavam trabalhando para Cristo, continuavam fazendo as coisas, mas o seu amor havia sido completamente abandonado. Irmãos, é semelhante a um casamento. Um casamento, é possível duas pessoas morarem juntas e não amarem uma outra? A gente vê que isso é possível no mundo, na igreja não tem isso, amém? Mas a gente vê pessoas que vivem sobre o mesmo teto, compartilham a mesma rotina, mas elas não se amam. Aquele primeiro amor, aquela paixão de cativar, de cultivar, de fazer a outra pessoa feliz, já não existe mais naquele lar. E assim também é o que acontece muitas vezes com nossas vidas. Muitas vezes nós estamos aqui na casa do Senhor, nós estamos frequentando, ouvimos louvores, fazemos tudo aparentemente certinho, mas a vontade de agradar ao Senhor, a vontade de obedecer ao Senhor, a vontade de fazer o Senhor feliz já não se encontra em nossas vidas. E aí é que está o perigo. Aí é que está ali o perigo de nós não, muitas vezes, como diz a palavra do Senhor, olharmos para o espelho e quando a gente parar de olhar, esquece aquilo que realmente precisa ser mudado. É muitas vezes aquelas pessoas que se enganam achando que está tudo certo com a sua vida, mas quando na verdade o Senhor tem falado para ela, olha, você precisa te arrepender, você precisa voltar às práticas das primeiras obras, você precisa voltar àquele momento em que você tinha prazer em me servir, e quando eu falo de servir é de me alegrar, você tinha prazer em quando a tentação aparecer, você optasse pela minha presença, você optava pela minha presença. Quando o pecado batia a porta, você escolhia a minha presença. Quando algo que desagradava a vontade do Senhor Jesus, ele tinha prazer em buscar, em fazer a vontade do Senhor. Por mais que me doesse, por mais que doesse na minha vida, mas eu tinha esse prazer. E é isso que o Senhor quer para nossas vidas, é essa alegria, é esse prazer, é você ter o amor que se alegra em obedecer. É o amor que não ora apenas por obrigação, mas pelo desejo de estar com Deus. É o amor que serve sem precisar ser visto. É aquele que muitas vezes as pessoas querem, né? Nossa, eu preciso ter seguidores, preciso ter like, preciso mostrar que eu sei, que eu sou bom. Não, irmãos, o Senhor não quer isso. O Senhor quer aquela alegria de você servir no secreto, de quando você buscar ao Senhor, buscar no secreto. É o amor que se quebranta diante da palavra do Senhor. E aí esse é o ponto, muitas vezes nós vivemos hoje numa geração que não consegue se quebrantar diante de uma palavra mais dura, diante de uma palavra que confronta o seu ego, mas não, é uma geração que busca meios e artifícios para justificar o seu erro. E por isso nós vemos hoje muitas aberrações nas igrejas por aí espalhadas pelo mundo afora. Muitas igrejas que têm palco e que dão palco para coisas que são seculares, para coisas que não vêm da presença do Senhor Jesus, do Espírito de Deus. Por quê? Porque são uma geração que não consegue se quebrantar diante da palavra do Senhor Jesus. Primeiro amor é você ter o prazer em Cristo acima de todas as coisas. Primeiro amor não é uma emoção. E também não é um sentimento de nostalgia. Não é um sentimento, naquela época, não. É você realmente botar em prática aquilo que o Senhor tem para a sua vida. É você colocar em prática a oração diária, a busca diária. É você colocar em prática a vontade do Senhor na sua vida, de buscá-lo diariamente, de interceder diariamente, de bater o bom combate, de guardar a sua fé. É você dar realmente a prioridade a Cristo Jesus, em Cristo Jesus. Ele é a prioridade. Então, o primeiro amor não é apenas você se emocionar, né? Muitas vezes tem um louvor, e o louvor é maravilhoso, o louvor é glorioso, e tem aquele mover, e tem aquele quebrantar durante o louvor, mas quando a pessoa sai da igreja, tudo aquilo que foi trabalhado pelo Espírito se perde, porque a pessoa não consegue, irmãos, trazer à tona e buscar a viver aquilo que foi ministrado para a sua vida. Então, a gente vê uma geração também hoje muito inconstante. Ora está na presença do Senhor Jesus, ora não está.
ora está ativamente na obra do Senhor, ora está totalmente fora, ora frequenta o culto todos os dias, se duvidar, até terça-feira está batendo na porta aqui, ora se aparece de 2 em 2 meses. Então, isso não é a vontade do Senhor para nossas vidas. A vontade do Senhor para nossas vidas é que nós tenhamos prazer nele, prazer em, como a palavra nos diz, alegrei-me como disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me como disseram, vamos adorar a Ele. Alegrei-me como disseram, vamos estar na casa do Senhor. Isso é a vontade do Senhor para nossas vidas. Nós precisamos deixar que Cristo Jesus ocupe o centro das nossas vidas. E tomar cuidado para não nos tornarmos meros religiosos, meras pessoas que sabem da palavra, que têm o entendimento daquilo que é o certo, e não faz porque o seu coração está longe, está frio. Não é a vontade do Senhor para nossas vidas. Ele quer que nós tenhamos cada vez mais amor a Ele. E por que que isso é grave, irmãos? Por que que viver dessa forma é grave? Porque é possível defender a verdade sem refletir a Cristo nas nossas vidas. É possível você combater o erro e ser duro de coração. É possível você apontar o erro do próximo sem olhar para o seu próprio. É possível você andar e servir aqui sem estar com o coração ligado ao Senhor. É possível, muito possível. É possível manter a frequência do culto todos os dias, mas o altar do seu coração está vazio. É possível você trabalhar na igreja ativamente, mas estar com seu coração totalmente longe do Senhor. É possível, e nós temos que tomar cuidado com isso, quando aquilo que nós fazemos diariamente se torna uma mera repetição, uma religiosidade de fato. Nós temos que buscar cada vez mais falar, Senhor, como está o meu coração diante de Ti? Por que eu estou fazendo isso aqui? Porque eu Te amo, Senhor. Porque é para Ti. Por isso que quando eu faço algo, eu faço o melhor porque é para Ti. Quando eu faço algo para o Senhor, é para Ele, nós damos o nosso melhor. Mas quando nós falamos assim, não, eu quero tocar bem, por exemplo, eu quero tocar bem porque eu quero mostrar para as pessoas que eu sou bom. Não. Eu estou indo todos os dias na igreja porque o pastor tem que saber que eu estou na igreja. Não, eu vou ofertar aqui todas as ofertas porque eu quero ver que o pastor, olha, eu estou ofertando. Não, irmãos, não é assim. Quando meios seculares, não é a presença do Senhor Jesus, não é o centro de nossas vidas, nós precisamos voltar ao primeiro amor. Então, irmãos, o amor, ele é essencial para nossas vidas. O primeiro amor, ele é essencial estar em nossas vidas. Por quê? Porque é Ele que vai fazer nós darmos o melhor para o Senhor. É Ele que vai fazer com que nós nos entreguemos de todo o nosso corpo, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento para Ele. Quando nós amamos ao Senhor Jesus acima de todas as coisas, irmãos, as dificuldades não podem nos abalar. Quando nós amamos o Senhor acima de todas as coisas, as diversidades não podem tirar o nosso foco dele, porque nós sabemos que Ele é tudo para nossas vidas. Quando nós amamos a Ele, acima de todas as coisas, nos tornamos cada vez mais fortes. Irmãos, e aí Jesus tem um chamado para nossas vidas, o chamado de arrependimento. Ele fala, lembra-te, pois, de onde caíste. O primeiro passo é nós lembrarmos de onde caímos, ou o que nós estávamos fazendo antes, que hoje não fazemos mais. Aonde foi que aquilo que eu fazia com prazer para o Senhor Jesus começou a se tornar algo que já não faz tanta diferença na minha vida? O que eu deixei de fazer que antes eu fazia com tanta alegria, animosidade, intensidade? Será que antes eu cantava e escutava mais louvores e hoje já não escuto muito? Será que antes eu orava com constância, hoje já não oro mais? Será que antes eu tinha um momento de leitura da palavra, será que hoje eu já não leio mais? Será que antes eu ao menos via ali os versículos diários do aplicativo da Bíblia e hoje até o aplicativo já está desinstalado? Então, como que está a minha vida? Lembra-te, pois, de onde caíste. E aí ele vem para o segundo ponto, que é arrepende-te. Próximo passo para que nós possamos voltar à prática das primeiras obras é se arrepender. E aqui se arrepender não é apenas você reconhecer que você está errado, porque muitas vezes as pessoas reconhecem que estão erradas,
sabe, poxa, de fato eu errei, de fato eu vacilei, mas não se arrependem. Arrependimento é diferente de remorso, por exemplo. As pessoas sabem que estão erradas, mas arrepender você e falar assim, eu não vou mais fazer isso, eu vou buscar de todo o meu coração, eu vou me esforçar diligentemente para não cometer o mesmo erro. Isso é arrependimento. É você falar assim, Senhor, eu estava indo por este caminho aqui, e agora eu me arrependi, eu quero voltar por este outro caminho, eu não quero mais voltar para aquele caminho. Não é você apenas falar assim, eu estou errado, né? Poxa, mas Deus sabe do meu coração. Não, não é isso. Isso não é arrependimento. Isso é conformidade com o seu erro. Você não pode se conformar com aquilo que você tem de errado. Deus conhece a minha vida, a minha dificuldade. Não. Você tem que se arrepender, buscar a Ele de todo o coração. Senhor, eu não quero mais voltar às práticas antigas. E aí ele traz o terceiro ponto, praticar as primeiras obras. É praticar, é você voltar a fazer, tem uma ação aí. Você não apenas vai falar, eu queria voltar ao primeiro amor, aí no outro dia você já está no primeiro amor. Não, você tem que voltar a praticar aquilo que você praticava antes. Então, trazendo, enfatizando a leitura, a busca diária, a diligência na presença do Senhor Jesus, viver de forma santa, buscar viver em santidade, buscar agradar o Senhor em todos os momentos. Buscar fazer a vontade do Senhor, Deus acima de todas as coisas, e praticar, por mais que isso seja difícil, por mais que muitas vezes a carne tente a falar mais alto, mas você vai tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Você vai cada vez mais matar a sua carne, matar o seu ego, matar o seu eu para fazer a vontade do Senhor, para que você possa falar com autoridade. Já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Então essa é a vontade do Senhor para nossas vidas. É que nós lembremos de onde nós caímos. Então isso é uma autoanálise diária. Todos os dias temos que analisar como nós estamos na presença do Senhor Jesus. Tem um louvor que diz, Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor, do desejo de te adorar. Que os meus olhos não percam, Senhor, o brilho, o desejo, a vontade e o amor de estar na tua casa, de te servir. Esse deve ser o sentimento das nossas vidas. E não nos acostumarmos, irmãos, com a palavra do Senhor Jesus. Que todas as palavras sejam como uma novidade de vida para nossas vidas. Que todos os dias possamos estar na presença do Senhor Jesus, falando assim, hoje o Senhor vai falar comigo de uma forma maravilhosa. Seja para me exortar, para me consolar, para me edificar, para me orientar, mas eu sei que Ele vai falar comigo. E não, esse tema aí, já conheço, não quero, nem vou. Não, irmãos, misericórdia nas nossas vidas. Eu sei que aqui ninguém faz isso. Por isso que eu posso ficar à vontade para dar esse exemplo. Então, irmãos, precisamos voltar à prática das primeiras obras. Já estamos em rota de conclusão. Uma palavra dinâmica, mas eu sei que é muito profunda. A promessa do Senhor àqueles que perseveram na presença do Senhor Jesus. No versículo 7 ele diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Irmãos, a promessa de Deus para nossas vidas, daqueles que possuem o primeiro amor, que possuem a alegria, o desejo de buscar o Senhor Jesus, é a eternidade com Ele. É você estar eternamente regozijando na presença do Senhor Jesus. A vontade do Senhor para nossas vidas é que nós tenhamos cada vez mais o prazer nele, porque nós estaremos com Ele eternamente. Então não tem como a pessoa que não tem prazer na vontade do Senhor, não tem prazer na lei do Senhor, viver no reino de Deus eternamente. É impossível isso. É aquilo que a pastora ministrou uma vez. Não tem como nós querermos estar no céu com nossos irmãos, sendo que nós não suportamos os irmãos aqui na terra. É impossível, irmãos. Então a vontade do Senhor para nossas vidas é que nós tenhamos cada vez mais o desejo de amá-lo. Por quê? Porque nós estaremos com Ele. Nós somos noivas dele. Então a noiva, ela aguarda ansiosamente por aquele grande dia do casamento. Não, meu amor? A esposa, ela aguarda
E nós, como noivas de Cristo, devemos aguardar por Ele. Como? Conservando a nossa vida íntegra e reta diante da sua palavra, diante dele, preservando nosso coração naquilo que é mais importante, alegrar e agradar o seu Deus, alegrar e agradar o seu noivo, o seu rei, aquele que você ama. Então, irmãos, é maravilhoso entender que ele está aqui nessa noite e que o desejo dele é que nós tenhamos cada vez mais sinceridade de reconhecer como nós estamos na presença dele. Será que hoje eu preciso lembrar de onde eu caí? Ou será que hoje eu preciso cada vez mais seguir nessa pegada, nessa firmeza, integramente na sua palavra? Que nós possamos nos analisar nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, o ministério já pode subir. Que possamos ter essa análise, irmãos. Como nós estamos diante da presença do Senhor Jesus? Porque o desejo dele é que todos nós estejamos na glória juntamente com ele. E só estará na glória com ele aqueles que têm prazer a sua palavra e a sua presença. Amém?